A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Desde já eu peço que você compartilhe, deixe o seu like, amém? E que Deus possa falar ao seu coração. Creia que por esses dias o Senhor tem cuidado de você. Você não vê com o olhar da matéria, né? Com o olhar nu, mas se você abrir o seu olhar espiritual, você vai ver que Deus está cuidando de tudo para você. Então não se preocupe, porque é Deus que cuida. A palavra fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você lança a sua ansiedade em Jesus, é Jesus que vai resolver essa ansiedade por você. Porque quando a palavra fala, lançando sobre ele está falando, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade. Porque é Jesus que vai cuidar de ti. É Jesus que vai cuidar da sua ansiedade. Então a palavra que eu quero trazer para você se encontra lá em Mateus capítulo 6, né? A partir do versículo 26, que vai falar assim. Jesus dizendo: Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem se ajuntam nos celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Olha, irmãos, essa palavra é bastante interessante, né? Jesus começa a falar, começa a dizer: Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não se ajuntam em celeiros, mas contudo o vosso Pai Celeste as alimenta, as sustenta. É o Senhor que tem te sustentado. É o Senhor que tem te ajudado. É o Senhor que tem te cuidado de você. Então se ele fala, olhai para as aves do céu, olhai para os passarinhos. E se você sair da sua casa e for olhar para o céu, realmente você vai ver, né, os pássaros para lá e para cá, as aves para lá e para cá. E a gente poderia se perguntar quem é que cuida deles, como é que eles se alimentam. E aí vem Jesus e diz: Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem e nem se ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta, as sustenta. Então é o Senhor que cuida de você. Deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus cuidar da sua casa, dos teus filhos, da sua mãe, do seu pai. Deixa Deus cuidar do seu trabalho, porque é Ele que não vai deixar faltar nada na sua vida, tanto na área espiritual e tanto na ala material. Então ele cuida de ti em todas as áreas financeiras. Né? Deus cuida quando falta o dinheiro, Deus cuida quando falta o alimento, Deus cuida quando falta a alegria. Né? Tira essa depressão, tira essa ansiedade. Né? Lembre que você é muito importante para Deus, você é importante sim, porque Jesus ele te ama muito, né? Porque a palavra fala de que Deus conhece nossos corações e nossos pensamentos. Antes mesmo da gente falar, né, da gente pensar em falar algo ou pedir algo, Deus ele já sabe o que a gente vai pedir. Porque a partir do momento que a gente pensa algo, aí vem Deus e já sabe o que a gente ia pedir. Veja o que diz lá em Salmos 139, no versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Ó, a palavra não me chegou na língua ainda. Estava pensando em falar, estava pensando em dizer, mas ele já conhece toda, porque é ele que sonda e conhece o teu coração. Então a palavra é: não preocupa o teu coração, descansa, porque o Senhor está cuidando de tudo. Sabe aquele momento que você se vê sozinho no quarto ou sozinho na sua casa e, sabe, você não conta para ninguém que você está passando? É nessa hora que Jesus ele entra em ação. É nessa hora que Jesus ele muda o cenário. A palavra fala que Pedro, né, saiu para pescar e a palavra fala que ele não pescou nada, passou a noite toda e não pescou nenhum peixe. E ele voltou triste, decepcionado, porque não pescou nada. E ali Jesus estava entre a multidão, né, pregando a palavra, e ele viu alguns dos os discípulos, né, que ainda iam se tornar discípulos de Jesus. Ele viu Pedro, João, né, e Tiago ali, e ele, fixando os olhos no barco de Pedro, viu que ele estava lavando as redes, né, porque a pesca foi um fracasso. Às vezes você no seu trabalho foi um fracasso, na sua vida foi um fracasso, nada está dando certo para a sua vida, mas Jesus é aquele que faz dar certo. Viu? Aonde tu põe a mão, prosperará. E a inveja não prosperará na tua vida. A inveja não prosperará na tua casa. Não haverá inveja. Não haverá morte. Porque Deus é aquele que cuida de tudo por você. Pessoas que te ameaçam, não está te ameaçando. Está ameaçando o Todo-Poderoso. Né? Já já a gente volta para Pedro. Mas quando aquela palavra fala que Saulo de Tarso ia perseguir a igreja,
Ele não ia perseguir a igreja, ele estava perseguindo era Jesus. É tão provável que quando ele vai até Damasco, né, ele vinha cartas para Damasco, dizendo que ia acabar com as igrejas, dizendo que ia acabar com os cristãos, e de repente, ali no caminho de Damasco, Jesus tem um encontro com ele, e ele tem um encontro com Jesus. E ali ele cai, a luz foi tão forte que ele perde a visão. Muitos falam que ele estava a cavalo, então ele cai do cavalo, e ele ouve uma voz. E aquela voz, né, bradando, calma, porque Jesus falou calma. E ele começou a dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele olhando aquela voz, ele começou a dizer: Quem és tu, Senhor? Aí foi aí que Jesus falou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, irmãos, às vezes as pessoas te perseguem tanto, né? Às vezes as pessoas lhe perseguem, mas esquece que não está tocando em você, mas está tocando naquele todo-poderoso lá do céu. O homem de branco, ele anda com você. Você crê nisso? Então dê um glória a Deus aí. Se você crê que o anjo de Deus, que o homem de branco lá do céu te guarda, te protege, então dê um glória a Deus aí na sua casa. Voltando para Pedro. Pedro teve uma pesca fracassada. Deus está falando com você, então dê valor ao que Deus está falando com você. E ali Jesus, ele manda Pedro voltar. Aí Pedro fala: Mas Senhor, eu pesquei a noite toda e não pesquei nada. Mas se o Senhor quer que eu volte, então sobre tua palavra eu vou lançar a rede, eu vou pescar novamente. Só que agora, irmãos, é diferente. Pedro não tinha uma direção. Agora é diferente. Pedro não estava com Jesus. Agora Pedro está com uma direção e agora Pedro está com Jesus. O problema não estava no mar. O problema não estava na rede. O problema não estava no barco. O problema estava em Pedro. Às vezes o problema está em você. E você precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Nunca coloque o seu trabalho em primeiro lugar, nunca coloque o dinheiro em primeiro lugar, mas coloque Deus sempre em primeiro lugar. Agora ele volta para o mar alto, ele volta para o ar, né? Ele entra no barco novamente, né? Ele volta para o mar alto. E ali Jesus começa a dizer: Pedro, tu vai lançar a rede sobre aquela direção. E Pedro conhecia o mar melhor do que ninguém. Pedro, nossa, é por isso que ele falou: eu pesquei a noite toda. Porque quem gostava de pescar, estava ali, viu? É, como diz aquela língua, né? Ô cabra macho. Gostava de pescar, né? E ali ele conhecia todos o mato, conhecia já a redondeza, né? Mas Jesus, o Todo-Poderoso, né? Começou a dizer: lance sobre aquela direção. Quando ele lança sobre aquela direção, não é que ele consegue pegar? Não é que os peixes começam a aparecer e a rede começa a ficar pesada? O milagre começa a aparecer? Aí foi aí que Pedro se achou digno, ficar perto de Jesus. Foi aí que ele falou: se afaste de mim porque eu sou pecador. Né? E era tanto peixe, irmãos, que a rede já estava, sabe, quase a se torar, quase pesando, pesada mesmo. E ali eles fizeram sinais aos companheiros para que viessem ajudar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Juntando cada palavra que eu falei, que Deus é aquele que não vai deixar faltar nada na tua vida. Deus é aquele que vai sempre estar cuidando de ti em todos os momentos da sua vida. Tem momentos de provação, mas você tem que passar por estas provas, amém? Então deixa Deus falar no teu coração, abre o teu coração para esta palavra, tá bom? Compartilhe, que é muito importante, não fique só para você, porque nesse exato momento deve estar alguém, né, preocupado, achando que Deus abandonou, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está cuidando. E Deus, ele é aquele, irmãos, que é um Deus onipresente, ele vê o que está acontecendo, ele está presente em tudo, na tua vida e na tua casa. Amém? Esta foi a palavra e eu deixo todos na paz do Senhor.